Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que estejam preparados. Mais uma narrativa sendo criada, uma história sem pé nem cabeça. Se você analisar, você vai ver que a história não tem nexo. Eu vou colocar logo aqui na tela, deixa eu só atualizar aqui que eu não sou assinante dessa porcaria e nem vou assinar. E recomendo a quem tiver assinatura a cancelar, tá? Porque eles estão praticamente falidos. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela. Exclusivo. Governo Bolsonaro. Vejam só. Governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose. Diz vendedor de vacina. Ele teve um encontro com um funcionário, segundo ele, isso eu estou falando, não estou dizendo que seja verdade, estou falando que ele disse que teve um encontro com Roberto Dias, do Ministério da Saúde. Ora, tudo bem, Roberto Dias trabalha no Ministério da Saúde? Sim, é um funcionário do Ministério da Saúde. Se fosse verdade e houvesse um pedido de propina, coisa que eu acho fora da realidade aqui pela história que o cara conta, tá? Foi um funcionário do Ministério da Saúde que pediu propina. Não foi o governo Bolsonaro, como diz a Folha de São Paulo, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, primeira queda aqui. Isso aqui. Não foi o governo Bolsonaro. Se fosse verdade, teria sido um funcionário do Ministério. Tá? Obviamente que ele vai ter que comprovar a acusação que ele está fazendo. Logo, porque provavelmente ele seja chamado a depor na CPI. E aí ele vai ter que apresentar provas. Porque só a palavra dele não vai adiantar de nada. Segundo ele, tinham 3 pessoas. Roberto Dias, um militar do Exército e um empresário de Brasília. 3 pessoas. Seria uma palavra de 3 contra 1. Então ele vai ter que apresentar provas consistentes de que ele está falando a verdade. Vamos lá, vou seguir aqui. Deixa eu só ir atualizando para vocês verem. O nome do representante é Luiz Paulo Domenguete Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply. Disse que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina. Vejam só, agora já é o diretor de logística do Ministério da Saúde, não é mais o governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro é só para chamar a atenção na chamada, porque a maioria das pessoas nem vai ler a notícia, não vai tentar analisar a notícia, vai ler a chamada e falar: olha, o governo Bolsonaro está pedindo propina. Vamos lá. Luiz Paulo Domenguete Pereira, que se apresenta como representante da VAT Medical Supply, disse que o diretor de logística, Roberto Ferreira Dias, cobrou propina em um jantar no restaurante Vasco, no Brasília Shopping. Roberto Dias foi indicado ao cargo pelo líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Sua nomeação ocorreu em 8 de janeiro de 2019, na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. A Folha tentou sem sucesso contato com Dias. Na noite desta terça-feira, ele não atendeu as ligações. A empresa Davat buscou a pasta para negociar, vejam só, 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, com uma proposta feita de 3,5 por cada. Depois disso, passou para 15,5. Estranho esse aumento. Muito estranho, certo? Passa de 3,5 para 15,5? E isso, detalhe, o Brasil comprou a da AstraZeneca por $3,5 e está produzindo aqui. Sai mais barato, certo? Qual o sentido que teria o governo comprar e ainda pedir para aumentar $1, né? Porque seriam $16,5. Já aumentaria, $16,5. A Folha chegou a Domenguete por meio de Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da empresa no Brasil. Vejam só, eu falei que nós tínhamos a vacina, que a empresa era uma empresa forte, a Davat. Aí ele falou: olha, para trabalhar dentro do ministério tem que compor com grupo. E eu falei: mas como compor com grupo? Que composição seria essa? Aí ele me disse que não avança dentro do ministério se a gente não compusesse com grupo, que existe um grupo que só trabalhava dentro do ministério. Se a gente conseguisse algo, mas tinha que majorar o valor da vacina, que a vacina teria que ter um valor
diferente do que a proposta que a gente estava propondo. Domenguete deu mais detalhes. Aí eu falei que não tinha como, não fazia mesmo, porque a vacina vinha lá de fora e eles não faziam, não operavam daquela forma. Aí ele me disse, pensa direitinho, se você quiser a vacina, no ministério tem que ser dessa forma. A Folha perguntou então qual seria a forma. Acrescentar $1, respondeu ele. Segundo ele, $1 por dose, dariam 200 milhões de doses de propina. Vejam só, ele falou que procurou para ofertar 400 milhões de doses. Agora já seriam 200 milhões, por quê? Se era $1 por dose, 200 milhões de propina, certo? Então são 200 milhões de doses. Já caiu pela metade. Uma vacina que inclusive o Brasil está começando a produzir aqui, em território brasileiro. Qual o interesse de comprar essa vacina? Outra, ele disse que tinha as 400 milhões disponíveis. Se estavam disponíveis, estavam prontas. Diga, qual país do mundo comprou essa quantidade de doses de uma vez? Que recebeu essa quantidade de 400 milhões de doses de uma vez. Qualquer país do mundo compraria na mesma hora, se estivessem realmente disponíveis. Agora, se era para produção futura, então não estava disponível. Então já começa a cair as mentiras. Os detalhes mostram a narrativa. Vamos atualizar aqui. Domenguete deu mais detalhes. Aí eu falei que não tinha como, não fazia, mesmo porque a vacina vinha lá de fora e que eles não faziam, não operavam daquela forma. Ele me disse, pensa direitinho, se você quiser vender vacina no ministério, tem que ser dessa forma. A Folha perguntou então qual seria a forma, acrescentar 200 milhões. E olha, foi uma coisa estranha, porque eu não estava só eu, estavam ele, óbvio que não estava só ele. Segundo ele, estavam ele, Roberto Dias, e mais 2. Era um militar do Exército e um empresário lá de Brasília. Vejam só a narrativa. Estão envolvendo agora um representante das Forças Armadas. Vejam só a narrativa. Vamos lá. Vou atualizar antes que... Questionado se teria certeza de que o encontro foi com o diretor de logística do Ministério, Domenguete respondeu, claro, tenho certeza. Se pegar a telemetria do meu celular, as câmeras do shopping, do restaurante, qualquer coisa vai ver que eu estava lá com ele e era ele mesmo. Pode ter havido encontro? Claro que sim. Pode ter havido encontro. Esse pessoal que encontra com um monte de gente o tempo todo, ainda mais no Ministério numa época de pandemia. Se ele diz que é representante de vacinas, de uma empresa que vende vacinas, obviamente que deve ter havido um encontro. Agora ele tem que provar o que ele está falando. Ele tem que mostrar o pedido, tem que ter gravação, alguma coisa. Porque só chegar e dizer, olha, ele me pediu propina, fica muito estranho. Então vamos lá. Outro detalhe, ele falou que só passa lá quem compõe com o grupo. Então ele está acusando a Pfizer, ele está acusando a Janssen, ele está acusando a AstraZeneca, todos eles de estarem pagando propinas, inclusive a Coronavac. Ele está dizendo o quê? Tem que compor com o grupo. Só passa no ministério quem compõe, quem majora. Então os preços estão superfaturados, inclusive da Coronavac aqui do Butantan. É muito, muito interessante o que ele está dizendo. Vamos lá. A narrativa dele, ele mesmo acaba com a narrativa dele. Ele, Dias, ainda pegou uma taça de chopp e falou, vamos aos negócios, desse jeito. Aí eu olhei aquilo, era surreal o que estava acontecendo. Eu estive no ministério com Elcio Franco, que é ex-secretário executivo do ministério, com o Roberto, ofertando uma oferta legítima de vacinas. Não comprou porque não quis. A $15,5, uma vacina que eles já tinham comprado por 5,5 e que vai ser produzida aqui no Brasil a $3,5. Então, qual o interesse de gastar tudo isso a mais?
Vamos atualizando aqui que eu não assino essa porcaria. Fui levado com a proposta para o Ministério. Chegando lá, faltando um dia antes de eu vir embora, recebi o contato de que o Roberto Dias tinha interesse em conversar comigo. Quando foi umas 17, 18 horas do dia 25, meu telefone tocou. Me surpreendi que a gente ia jantar. Fui surpreendido com a ligação de que iríamos nos encontrar no Vasto, no shopping. Cheguei lá, foi onde conheci pessoalmente o Roberto Dias. Domenguete disse que recusou o pedido de propina feito pelo diretor da saúde. Aí eu falei que não fazia, que não tinha como. Que a vacina teria que ser ofertada daquela forma mesmo. Pelo preço que estava sendo ofertado, que já era alto. Que era aquele que a gente não fazia, que não tinha como. Aí ele falou que era para pensar direitinho, que ia colocar meu nome na agenda do Ministério. Domenguete continuou então o relato daqueles 2 dias. Aí eu cheguei no Ministério para encontrar com eles, ele me pediu as documentações. Eu disse para ele que teriam que colocar uma proposta de compra do Ministério para enviar as documentações, as certificações da vacina. Ora, se era da AstraZeneca, o pedido de certificação da vacina foi feito na Anvisa no dia 29/1. Dia 29/1. Aqui já era dia 25 de fevereiro. Aliás, dia 26, né? Porque o jantar foi um dia antes, então já era dia 26 de fevereiro. Segundo ele, o encontro na saúde não evoluiu. Aí ele me disse, fica numa sala ali, e me colocou numa sala ao lado. Ele me falou que tinha uma reunião. Disso eu recebi uma ligação perguntando se ia ter acerto. Aí eu falei que não tinha como. Isso dentro do Ministério. Tá aqui, isso dentro do Ministério. Aí me chamaram, disseram que ia entrar em contato com a Davat para tentar fazer a vacina e depois nunca mais. Já tinha sido comprado nessa época aí mais de 100 milhões de doses da própria AstraZeneca. Aí depois nós tentamos por outras vias, tentamos conversar com o Elcio Franco, explicamos a ele a situação também, não adiantou nada, ninguém queria vacina. Não queria vacina e nessa época já tinha comprado cerca de uns 200 e tantos milhões de vacinas, porque era a Coronavac, já tinha sido comprada, tinha a da AstraZeneca que também tinha sido comprada, estava negociando com a Pfizer, se eu não me engano, eu já tinha comprado da Pfizer em fevereiro. Então a narrativa dele não bate, nada do que ele está falando aqui bate. Outra, se ele tinha 400 milhões de doses disponíveis, resolvia o problema do Brasil. Em que? Um mês? Poderia, porque com vacina disponível, em poucos meses o Brasil acabaria com a história da imunização. Teria imunizado toda a população. 400 milhões de doses? Vamos lá. Segundo ele, Roberto Dias afirmou que tinha um grupo, que tinha que atender a um grupo, e que esse grupo operava dentro do Ministério, e que se não agradasse esse grupo, a gente não conseguia vender. Questionado sobre a Folha, sobre o que grupo seria esse, ele respondeu, não sei quem eram os personagens. Quando ele começou com essa conversa, eu já não dei mais seguimento, porque eu já sabia que o trem não era bom. Muito estranha a narrativa dele, mas vamos lá, vamos continuar aqui. A suspeita sobre a compra das vacinas veio à tona em torno da compra da vacina indiana Covaxin, que já foi um parecer da Controladoria Geral da União, dizendo que não há fraude no contrato. Então agora nós temos um parecer da Controladoria dizendo que não há fraude no contrato com a Covaxin. Tá certo? Mesmo assim, parece que o contrato foi suspenso. Foi suspenso. Não foi gasto R$1 até agora.
até porque não foi entregue nenhuma dose dessa vacina, da Covaxin. Mas tudo isso é uma narrativa que está sendo criada. Para o quê? Para colar a pecha. Olha, Bolsonaro foi corrupto. Tentar igualar Bolsonaro a Lula. Essa é a narrativa deles. Eles estão tentando colocar a pecha de corrupto em Bolsonaro. Não conseguiram. Por quê? Bolsonaro não participou de negociação nenhuma. Aqui o rapaz disse que pediram propina. Não houve efetivação de nada. Não houve efetivação de compra. Não houve efetivação de propina. Não houve efetivação nenhuma. Estão baseando numa suposição. Se ele tivesse comprado, seria crime. É isso que eles estão querendo dizer. Mas ele não comprou, não há crime. Uma pessoa dizendo, olha, ele me pediu propina, dizendo que tinha mais 2 com ele. Então você dá uma palavra de 3 contra a palavra de 1. Que não conseguiu, que não vendeu vacinas para o Ministério a um preço muito maior do que o Ministério já tinha pago na mesma vacina, da AstraZeneca. Gente, cada vez que a economia do Brasil vai bem, aparece esse tipo de narrativa tentando derrubar o presidente. Porque eles sabem que é a economia o principal ponto do país, que é o que vai eleger Bolsonaro novamente. A arrecadação subiu 70%, a arrecadação federal. Isso significa que o país está produzindo, mesmo com a palhaçada dos governadores do trancar todo mundo em casa, de não deixar funcionar. Com tudo isso, ainda está produzindo e produzindo bem. Então eles ficam desesperados. Isso aqui cheira a desespero. O que eles vão alegar? Olha, ele me pediu propina. Aí o cara fala assim, ele me pediu propina. O outro fala assim, não, eu não pedi propina nenhuma. Mas tinha mais 2 com ele. Olha, ele não pediu propina. Não, eu não vi ele pedindo propina. Aí ele vai falar, mas ele me ligou, tem registro da ligação aqui. Tem a ligação gravada dele pedindo propina? Se tem, apresenta. Se ele tiver pedido propina, que ele pague. Seja julgado, condenado. Que prove que ele tem feito isso, que ele seja julgado e condenado. Simples assim. Se ele for corrupto, que pague pelos seus erros. Agora a chamada, tá aqui, ó. Olha a chamada, é exclusivo. Governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose. A maioria das pessoas vai ler isso aqui. A maioria das pessoas não vai ler a notícia. A maioria das pessoas vai dizer, olha, Bolsonaro foi corrupto. Tudo isso que eles estão fazendo, e aí fica comprovado, não teve, realmente não teve. Mas eles não vão falar assim, o governo Bolsonaro não pediu propina, era mentira. Eles vão dizer o quê? Roberto Dias se livra de acusação. Aí eles vão citar o Roberto Dias. Eles não vão citar o governo Bolsonaro. Roberto Dias é um funcionário do Ministério. Corre-se o risco de ter funcionários corruptos no Ministério, no governo estadual, numa prefeitura? Com certeza. No governo federal tem funcionário corrupto. No governo estadual tem funcionário corrupto. Nos governos municipais tem funcionário corrupto. Em todos eles tem. Não há exceção. Todos eles têm. Mas que diminuiu a corrupção, com certeza com o governo Bolsonaro diminuiu. Acabou? Obviamente que não. Em todos os governos você vai ter corrupção. Mas vamos aguardar as provas que ele vai apresentar. Aí vai falar assim, não, a prova sou eu. Ele é como o Barroso. A garantia sou eu. É isso que eles vão fazer. Mais uma narrativa sendo criada. Infelizmente, esse é o Brasil. Acabou as tetinhas, a imprensa está fazendo isso aí. Juntamente com, se você olhar olhe no Twitter do Paulo Pimenta, o horário que ele tweetou, que Bolsonaro pediu propina. E o horário que a Folha soltou, basicamente instantaneamente. Foi uma rede, ele, o Boulos, todo mundo junto soltando a mesma notícia, para se criar uma narrativa.
A criação de narrativas olha, eles criam uma máquina. Eles são uma máquina de criar narrativas. Infelizmente o Brasil está desse jeito, gente. Olha, eu vou te falar, cansa, cara. Cansa mesmo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.